ali no chat qualquer coisa que você queira perguntar. E eu vou deixar as palavras aqui para o Alexandre para ele fazer uma apresentação da Precision rapidamente. Na sequência, a gente volta com o conteúdo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos no treinamento da administradora, nosso primeiro treinamento aberto a qualquer síndico interessado na vida condominial. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, toda a nossa equipe, você nosso convidado. Pessoal, falando rapidamente da Precision Administradora de Condomínios, nós fazemos parte do Grupo Precision, que é um grupo que foi fundado pelo contador Horácio Antônio de Oliveira, há 28 anos atrás, e o grupo cresceu, se expandiu, teve a sua consolidação no mercado contábil, depois expandiu para o mercado de administradoras de condomínio, hoje está atuando no segmento de garantidoras, crédito condominial e recuperação tributária. O grande diferencial do Grupo Precision, e sobretudo da administradora, é que nós fazemos uma empresa escola. Então, os nossos colaboradores, na sua grande maioria, são formados dentro do ecossistema de ensinamento da Precision, aprendendo as técnicas de administração e contabilidade à nossa maneira e na nossa visão de gestão. E também, no nosso ecossistema, quando a Precision ela é contratada por um síndico, você contrata não somente a administradora, mas você contrata também contadores, pois existe a contabilidade aqui, e você recebe indiretamente todo esse ecossistema de assessoria. A nossa folha de pagamento é feita integralmente por especialistas, também internamente, nada quarteirizado. Basicamente é isso, algo bem breve, para não atrapalhar aí a noite de vocês. Obrigado, qualquer dúvida, pessoal, a gente está à disposição. Bruno, tem a palavra. Beleza. Pessoal, eu vou deixar aqui no chat um link para vocês fixado, para que vocês coloquem o nome, o telefone, para depois, caso a gente for fazer algum sorteio, vocês possam participar. É só preencher bem rapidinho, com nome, telefone e a sua função dentro do condomínio, tá ok? Eu vou passar a palavra agora para o Gustavo da Prev Prédio. Pode falar, Carlos. Carlos levantou a mão? Caso Oi, queira. Bruno. Não, tranquilo, tudo certo aqui. É que eu saí do ar aqui, caiu o cabo da energia, tá tudo certo, tranquilo. Depois a gente fala Beleza. do nosso tempo aí. O Carlos Frontelli também está com a mão levantada ali. Quer falar alguma coisa, Carlos? Senão a gente vai dando sequência aqui. Então, como que vai funcionar? Eu vou abrir aqui a fala para o Gustavo. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem ir escrevendo no chat. No final da apresentação do Gustavo, a gente responde todas as perguntas, tá? Ao final da apresentação do Gustavo, a gente vai dar um tempinho para cada empresa se apresentar, que são os parceiros nossos, e logo na sequência a gente vem respondendo. Se precisar ficar até mais tarde aí, a gente fica sem problema nenhum. Beleza? Então, tá dadas as palavras aí, Gustavo, pode iniciar a sua apresentação. Eu vou deixar você como organizador para que você possa compartilhar a sua apresentação, ok? Veja se você consegue apresentar. Boa noite, pessoal, Perfeito. tudo bem? Estão conseguindo visualizar bem minha tela ali? Sim, sim. Maravilha. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito bacana encontrar alguns síndicos aqui, alguns colaboradores também de empresas parceiras. Então, vamos fazer uma noite bem agradável ali e conversar sobre um tema que é quase o cerne de um condomínio, que é a manutenção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a saúde da estrutura física dos nossos condomínios, principalmente num sistema de gestão dessa manutenção. A gente trabalhando diariamente com condomínio, a gente percebe que muitas vezes a grande questão é por onde começar a manutenção de um condomínio, o que eu tenho que fazer primeiro, quando eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer. E a gente vai tentar hoje responder algumas dessas perguntas aqui para vocês, para que vocês consigam otimizar esses trabalhos, né? Então, o nosso tema hoje é basicamente gestão de manutenção predial, da obrigação à eficiência. É basicamente isso que a gente tem que cumprir e qual é o caminho para a gente seguir nessa linha, perfeito? Então, meu nome é Gustavo, qualquer dúvida pode escrevendo ali no chat, o pessoal vai me assessorando aqui e a gente vai respondendo no final na medida do possível, tá?
Antes da gente começar, só uma breve apresentação. A Prevpred é um escritório de engenharia diagnóstica especializado na gestão de condomínios, né? Então, a gente trabalha ali muito forte nessa questão de entender a infraestrutura de cada edificação e depois entrar na parte de tratamento, acompanhamento, toda a assessoria necessária para tirar a dor de cabeça do síndico ou dar todo o suporte necessário ali para tirar as obras do papel. Perfeito? Vamos entrar bem a fundo no nosso tema, tá? A boa parte de vocês aqui ocupa uma função no condomínio que é de síndico, né? E o síndico, ele é um trabalho que tem uma função, muitas vezes, de lidar com a administração cotidiana, lidar com problema de morador, lidar com problema de colaborador, muitos condomínios têm folha própria de colaborador, e tem que lidar com a saúde do prédio, né? E todas essas responsabilidades, ela tem um amparo legal e normativo que atribui para a figura do síndico. Isso é muito importante, porque, principalmente na questão de manutenção predial, o Código Civil, ele é bem específico quando ele fala que é dever do síndico zelar pela guarda das partes comuns ali, né? Zelar pela manutenção da edificação, pela integridade dessa edificação. E quando a gente fala disso, não é só das áreas comuns, a gente tem que falar também das unidades autônomas, no sentido que a unidade autônoma não pode trazer risco à área comum, da mesma forma como a área comum não pode trazer risco à unidade autônoma. Isso é muito importante da gente trazer para vocês. Então, o síndico, ele tem que estar sempre antenado no que está acontecendo na estrutura do prédio, porque ele pode sim ser responsabilizado em caso de negligência, tá? Então, essa questão ali, ela se apoia muito na legislação, e aí, com base nessa legislação que define a obrigação do síndico, existem algumas normas técnicas da ABNT que vão assessorar o nosso trabalho em como fazer isso, né? Porque não basta dizer o que você tem que fazer, a gente tem que entender como fazer isso, qual que é o caminho certo para a gente fazer isso, para a gente trabalhar com bastante eficiência. Então, além do Código Civil, para a questão de manutenção, a principal norma que a gente trabalha é a 5674, que ela é específica sobre gestão de manutenção. Perfeito? Vamos trabalhar bem esse tema. Aqui na tela tem um QR Code, tá? Esse QR Code ele direciona para o nosso Instagram. Vou fazer só um parênteses aqui, o Bruno comentou ali no começo sobre um sorteio, né? Então, assim, a ideia é fazer uma palestra aqui, um bate-papo bem dinâmico, com algumas participações de vocês. Como aqui a gente não consegue ter muita interação, lá no Instagram a gente vai estar lançando algumas enquetes. Seguiu a gente, participou de tudo, no final a gente vai sortear uma consultoria com a gente aqui para auxiliar o condomínio de vocês na implantação de um sistema de gestão de manutenção, tá? Então, participem ali. Cada slide vai ter um QR Code aqui, todos eles direcionam para a nossa página no Instagram, vai acompanhando os stories, que no final a gente entra com o sorteio, perfeito? Vamos lá. Dito da questão de obrigação, agora que a gente sabe que o síndico ele tem sim a função de zelar pelo patrimônio, vamos entrar no que ele precisa fazer. E para isso a gente tem que entender duas coisas muito distintas, tá? Manutenção é um objeto que requer muitas vezes obras dentro do condomínio, e reforma é outro objeto. Os dois temas têm normas separadas, porque eles têm requisitos de contratação e registros diferentes, tá? Manutenção 5674. A função de qualquer serviço de manutenção, eu tenho um sistema, eu não quero que ele acabe a vida útil, eu não quero que ele quebre. Eu preciso que ele continue funcionando, eu vou lá e faço uma manutenção. E aquele sistema, ele continua com a mesma finalidade, com o mesmo desempenho, ou quase o mesmo desempenho do que ele tinha antes. Quando a gente fala de reforma, a gente está falando de uma alteração daquele objeto. Então, é uma obra que é muitas vezes é um pouco mais invasiva do que uma simples manutenção. Só que, veja que interessante, dependendo do grau de problema que está a sua estrutura, um simples serviço de manutenção já não resolve. A gente precisa fazer uma reforma ali, uma reestruturação, porque muitas vezes a gente não consegue salvar aquilo que tem lá. Onde eu quero chegar nisso? Embora as duas normas tenham procedimentos um pouco diferentes, elas se completam. Então, quando a gente for trabalhar com manutenção e reforma, a gente tem que entender em qual condição está o sistema que eu quero alterar agora, que eu vou mexer agora.
eu trato ele como uma ampliação de vida útil ou eu trato ele como um restauro, como uma reforma? E isso vai trazer requisitos de documentos diferentes. Então, existe uma sinergia ali entre as duas normas que a gente vai trabalhar aqui e que eu recomendo que vocês entendam, perfeito? Então, não foquem só na 5674. Existe um leque de referências normativas ali para a gente trabalhar, para a gente trazer para vocês, tá? Mas o conceito é muito importante. Manutenção é ampliação de vida útil, reforma a gente tem ali uma coisa mais invasiva, mais de alteração de finalidade, tá bom? E quando a gente fala de normativa de manutenção, nenhuma dessas normas vai trazer para vocês o que vocês têm que fazer numa receita de bolo, num passo a passo. Porque o que cada condomínio tem que entender? Que cada condomínio é individual, ele é particular, ele é único. Então, não existe exatamente uma receita ali para a gente trabalhar igual para todos os condomínios, né? E a norma entende isso e ela traz como um sistema de gestão, um sistema organizacional. Por quê? Lembra lá atrás, quando a gente falou das responsabilidades, que o síndico é responsável por zelar pela guarda do patrimônio? Ele também é responsável pelas contas. E todo trabalho de manutenção e reforma, ele gera uma contratação que automaticamente gera um custo para o condomínio. E isso tem que ter um registro com uma nota fiscal, tem que ter um registro do que foi feito, como foi feito para uma prestação de contas. E essa prestação de contas, ela tem que ser efetiva para que o condômino saiba que o dinheiro foi bem aplicado, né? Hoje, um dos grandes questionamentos que a gente tem quando a gente vai chamar uma obra num condomínio, fazer uma chamada de capital, mas por que eu vou colocar dinheiro nesse objeto? Eu não sei se isso realmente importa. Então, a norma, né, e isso que a gente está conversando agora, é para trazer aqui eficiência administrativa para o condomínio, para que vocês tenham base ali para sustentar, assim, ó, realmente é necessário porque é minha obrigação zelar pelo prédio. Qual que é o processo? Como é que a gente organiza esse sistema? Esse é o foco da norma, certo? Para que a gente tenha conformidade legal, então a gente consiga fazer um processo interno de contratação ali, fiscalização e recebimento dessa obra, que a gente consiga ter transparência na prestação de contas, porque muitas vezes uma manutenção tem alto valor agregado, todo mundo quer saber o que foi gasto, porque o condomínio ele é condo, né? Agregar. O síndico tem que agregar e cuidar do dinheiro de muita gente, né? E quanto mais pessoas donas do dinheiro, mais conta a gente tem que prestar para aquilo, né? Então, lidar com o dinheiro coletivo é bem complexo. Então, a transparência na prestação de contas é um dos focos da norma, né? Tudo isso dentro de um sistema de gestão de manutenção, perfeito? Então, isso daí tem que estar organizado. Como que a gente faz isso? Personalização. Esse é o foco, tá? Não existe uma receita de bolo. Se a gente pegar aqui o condomínio do Bruno, do condomínio do Alexandre, do condomínio do Eduardo, eles vão ter necessidades diferentes, eles têm idades diferentes e têm uma gestão diferente com um público diferente. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar quando vocês vão falar em manutenção: como é o meu prédio? Qual é a situação que ele está hoje e como é meu público? Como são os meus moradores, os meus condôminos? E aí, fazer um plano de gestão dessa manutenção personalizado para esses sistemas. Muitas vezes a gente fala assim, vamos pegar um plano genérico de internet. Aí tem lá um monte de ação de motor de piscina. Seu condomínio tem piscina? Não, então aquele plano não faz sentido para você. A personalização, ela faz parte disso. Para que a gente consiga personalizar, a gente tem que entender os nossos sistemas, né? Conforme a gente entende os nossos sistemas, a gente consegue aplicar. Então, muito cuidado com planos genéricos de internet, de chat GPT, que muitas vezes eles levam vocês para um caminho que vocês gastam dinheiro com aquilo que vocês não precisam. Porque o foco do sistema é justamente que vocês otimizem custo. Então, bem focado. Não existe uma receita de bolo. Aqui, a gente está em 25 pessoas na sala. Se forem 25 condomínios, cada um deles vai ter um plano de gestão de manutenção totalmente diferente um do outro para trabalhar. E isso é muito legal nessa parte, quando a gente fala de gestão de manutenção, porque a gente consegue adequar demandas e adequar fluxos financeiros. Isso é muito importante. Perfeito? Como é que a gente conhece o nosso prédio?
Muitas vezes, a gente não tem muita ideia de como é que está a nossa estrutura física. Conhecer o ponto de partida de um sistema de manutenção é fundamental. Se eu tenho um prédio novo, recém-entregue pela construtora, ele vai ter um sistema de manutenção de preservação daqueles sistemas, porque eu quase não tenho manutenção corretiva. Está tudo novo. Agora, se eu já tenho um prédio mais antigo, que eu não sei quando foi limpo a caixa d'água, eu não sei como é que está a minha situação das vigas e pilares, eu não sei como é que está meu sistema elétrico, eu preciso primeiro conhecer isso, né? Uma das ferramentas importantes para conhecer um edifício é uma inspeção predial, é um laudo de inspeção predial, tá? Esse documento nada mais é do que um checklist de todos os sistemas, desde a conta do SPDA lá em cima do prédio até o piso do último subsolo de vocês. É literalmente um check-up completo ali, que vai listar todas as ações de manutenção necessárias para vocês poderem trabalhar. Então, todo o sistema de gestão de manutenção começa conhecendo o prédio de vocês. Perfeito? Gustavo, não acho que cabe para o condomínio agora uma inspeção predial ali. Tem um custo que preferimos usar em obra, não tem problema. Faça você mesmo uma lista de itens que te incomoda. Isso vai ajudar vocês a conhecerem o prédio de vocês. Claro, a gente sempre recomenda uma análise técnica, porque muitas vezes o que não te incomoda, tecnicamente, ele pode ser um grande problema. Então, a inspeção predial, fundamentada ali por um profissional especialista, vai trazer para vocês muito mais segurança. Mas, assim, será que é o momento agora? Quero ter esse gostinho de eu olhar o prédio. Antes de pensar em manutenção, gasta um pouco de sola de sapato, sobe lá no último pavimento, vem descendo, vem listando as coisas e, principalmente, liste aquilo que gera dúvida em vocês. Se você olhou para uma parede, tem uma fissura, você não sabe se ela está movimentando, se não está, se aquilo é um problema grande, se aquilo não tem, o fato de você ter uma dúvida já é um pontapé inicial para um sistema de gestão de manutenção. Então, conheça a edificação que vocês administram, questione a administração, a edificação que vocês administram. Olha para uma situação e pergunta: isso deveria estar aqui? Se deveria estar aqui, ele está num bom estado? Quais são os sistemas que eu tenho numa edificação que podem precisar de uma manutenção? É o ponto de partida, conhecer a edificação. E a inspeção predial, que eu recomendo muito para as edificações, trazem tudo isso para vocês de maneira bem mastigada, bem objetiva, porque ela é um checklist de manutenção, é um check-up completo que classifica para vocês quais são as ações que vocês têm que fazer com grande risco, que é agora, não dá para guardar. Aquilo você pode fazer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Dependendo do número de itens de manutenção que vocês têm, a gente pode gerar um plano de ação de 5 anos. Às vezes a gente tem poucos itens de manutenção, a gente faz um plano de ação de 3 anos, 1 ano, de 6 meses. É relativo, conforme cada prédio. Mas essa classificação, ela traz uma visão macro para vocês. Aonde eu vou investir meu dinheiro? O que é prioritário, o que não é? Isso a gente só sabe prioridade quando a gente conhece o todo. Perfeito? Então, um ponto de partida, conhecer a própria edificação. É fundamental. Se a gente não conhece, a gente não trabalha. Conhecendo as edificações, a gente tem que entender que existem 3 tipos de manutenção, que são muito importantes até para o fluxo de vocês, tá? Manutenção preventiva é aquilo que eu tenho um calendário programado. Por exemplo, extintor, mangueira de incêndio, as vistorias. É anual. Mesmo que elas estejam em bom estado, independente de a gente estar visualizando que eles funcionam ou não, elas precisam de uma manutenção preventiva obrigatória, né? Isso é fundamental que a gente faça. Isso é preventivo. O preventivo é muito fácil da gente colocar num calendário, porque a gente tem bases ali que falam, independente se está bom ou não, eu preciso executar alguma ação naquele sistema. Preventivo. Fácil da gente trabalhar num cronograma de fluxo de caixa. Preditivo. É aquilo que a gente identifica o problema antes dele realmente se tornar um problema. Por exemplo, vamos fazer uma inspeção mensal na casa de bombas do condomínio.
A bomba está sempre com ruído padrão, sem nada de problema. Do nada, a gente faz uma inspeção numa determinada semana, a gente percebe que ela começou a ter um ronco um pouquinho diferente. O que a gente tem que fazer? Na hora, acionar um profissional para fazer uma manutenção, um profissional especializado nessa área de bomba. Veja que ela já é preditiva. Ela não é uma corretiva, porque ainda não parou de funcionar a bomba, mas ela deu sinais que ela precisa de uma manutenção fora do ciclo preventivo. Quando a gente consegue trabalhar sempre no preventivo e preditivo, a gente tem muito mais trabalho de manutenção no condomínio, só que com um custo agregado muito menor, porque a gente não chegou na falha, a gente não chegou na ruptura do sistema quando ele deixou de ter eficiência. Então, o custo dessas obras é muito menor. Perfeito? Isso vale muito a pena. A gente tem um exercício num condomínio que a gente fez o comparativo, a gente consegue reduzir até 60% de custo entre o corretivo e trabalhar no preditivo preventivo. É uma diferença muito grande, muito significativa para a gente trabalhar. Então, isso é bem interessante. Quando a gente fala de manutenção corretiva, é aquilo que a gente não pode deixar chegar. O que é uma manutenção corretiva? Queimou a bomba. Porque ela estava dando sinais há muito tempo, e aí não se fez nada, ela queimou. Ou o alçapão que dá acesso à cobertura estava tão enferrujado que voou na garagem e acertou o carro do vizinho. Problemão. Além de ser uma manutenção corretiva, eu tenho danos em terceiros. Então, manutenção corretiva é o que a gente tem que fugir, porque é quando o nosso sistema já não dá mais conta de desempenhar o que ele foi projetado para fazer, né? Muitas vezes, em muitas edificações, principalmente as mais antigas, vários sistemas já carecem de uma manutenção corretiva, porque não foram feitas a preventiva e a preditiva. E é nesse ponto que a inspeção predial ajuda muito vocês. É entender em qual nível de manutenção cada sistema está. Isso faz bastante sentido. Para impedir que essa manutenção corretiva ela não chegue no nível de restauro ou de substituição. Perfeito? Desse conceito aqui das 3 manutenções, se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando ali, tá bom? Quando a gente fala de tipos de manutenção e de conhecer sistemas, é bem importante entender um conceito de que o síndico ele é responsável por fazer a contratação. E aí precisa chamar a pessoa certa para cada sistema. Muitos prédios têm zelador. O zelador não pode fazer tudo dentro do prédio. Se ele faz tudo dentro do prédio e se machuca, é um problema bem grande trabalhista para você como gestor. Porque na hora que for fazer uma CAT, que for assinar alguma coisa ou que virar um processo, ele vai falar assim, mas foi o síndico que mandou eu subir lá na caixa d'água. Não, mas foi o seu síndico lá que me mandou fazer aquilo. E aí tem uma responsabilização. Então, tanto a 5674 quanto a 16280, elas são bem categóricas quando elas definem para a gente o que é uma atividade de zeladoria, uma atividade capacitada e uma atividade especializada. E esse conceito é fundamental para vocês. Então, anotem aí. A atividade de zeladoria é uma atividade local. Ela é simples, é rotineira, é de limpeza e conservação. O zelador não pode ficar entrando em caixa d'água para limpar a caixa d'água. O zelador não pode limpar a caixa de gordura. O zelador não pode ficar subindo para trocar a lâmpada de para-raio. O zelador, ele tem limitações, ele é um serviço local. Quando a gente começa a pedir muita especialidade do zelador, a gente está em risco ali dele se acidentar, porque ele não tem treinamento para executar aquele tipo de ação. Tá? Isso é muito importante. A gente vê, às vezes, o zelador que é aquele cara que faz tudo dentro do condomínio. É perigoso, tá? É perigoso. Então, zeladoria, né, os nossos prestadores internos, eles são de verificação básica. E eles são os olhos e ouvidos do síndico. Ele tem que trabalhar ali, porque assim, o zelador está ali para zelar pelo patrimônio. Ele que vai estar lidando com a estrutura de maneira mais constante do que o síndico. Então, identificou uma falha, ele tem que vir e contar para vocês. Isso é importante. Cobrar desse colaborador que traga as informações para vocês e vocês, como gestores da edificação, tomam a decisão do que fazer, com quem fazer e quando fazer.
mas não pode ele ter a autonomia ali de fazer serviço que coloque a sua própria integridade em risco, tá? Pode dar problemas sérios, perfeito? Quando a gente sai da zeladoria, a gente tem as empresas capacitadas. Então, nem todo serviço a gente precisa de uma empresa de engenharia especializada ou uma empresa de arquitetura. A gente pode ter uma empresa que recebeu treinamento específico para aquela área. Por exemplo, limpeza de reservatório. Se eu tenho uma empresa que recebeu treinamento específico para limpeza de reservatório, que tem certificação de NR35 para subir na caixa d'água, de NR33 para entrar no reservatório, ela pode fazer. Ela é uma empresa capacitada para aquilo. Ela tem os certificados, ela tem os treinamentos, e ela pode fazer aquilo porque alguém treinou e disse para ela, ó, você é capacitado para isso. Então, existem trabalhos que a gente consegue trabalhar ali, fazer como uma empresa capacitada, que a gente não precisa necessariamente de uma anotação de responsabilidade técnica da presença de um engenheiro no condomínio. Limpeza de caixa de gordura, empresa capacitada. Limpeza de calha, empresa capacitada. E ela vai trazer o que para vocês? Um certificado de trabalho em altura. Um certificado de espaço confinado. Se for mexer ali com um grupo gerador de energia, um certificado de NR10 para trabalhar na parte de equipamentos elétricos, equipamentos industriais. Então, essa parte de capacitação, ela é muito importante. E sempre que for um serviço capacitado, peçam os certificados atualizados dessas instruções. Então, vamos contratar uma empresa que o profissional vai subir lá na cobertura 26º andar, lá em cima não tem guarda-corpo, não tem nada. Vamos cobrar equipamento de produção individual desse colaborador. A empresa tem que fornecer. E a empresa tem que fornecer para vocês, antes do serviço, o certificado daquele colaborador. Não adianta pedir o certificado depois que der problema, que depois que der problema, se não tiver o certificado, aí lascou. O certificado tem que vir antes. Né? A gente, como gestor condominial, a gente tem que antecipar os problemas, olhar aquela situação e falar, putz, e se o cidadão cai lá de cima? Temos que cuidar com isso. É muito importante. A documentação, ela vem antes do serviço, porque depois já não adianta mais. Perfeito? Empresa especializada. Esse tipo de serviço são serviços que a gente precisa de responsável técnico. O que é uma empresa especializada? Vou refazer a impermeabilização da minha caixa d'água. Preciso de um engenheiro ou de um arquiteto. Eu vou refazer a base dos meus pilares que estão lá com corrosão de armadura, uma obra de manutenção corretiva. Preciso de um engenheiro. Vamos trocar telhado. Empresa especializada. A empresa especializada é aquele tipo de serviço que ele é mais invasivo e ele precisa de uma série de documentos técnicos, tanto para começar a obra, ou seja, alguém que se responsabiliza aquilo, alguém que formalmente coloca a sua habilitação em jogo para resolver aquele problema, e que te entregue documentos no final da obra como um manual de uso, operação e manutenção, que vai te dar garantia daquele serviço. Então, a empresa especializada é aquela empresa que tem que resolver o seu problema. Isso é muito importante. Se uma empresa especializada começa a te trazer mais problema, sinal que ela não é tão especializada assim. Então, pesquisem bem as empresas, porque quando a gente vai para uma empresa especializada, entende-se que eles são os especialistas e que eles vão resolver minha vida. Então, isso é muito importante. O escopo tem que estar definido para que eles consigam te atender da melhor forma possível. Tá bom? Sempre com documentos de registro. Porque aqui entra o ciclo de gestão de manutenção. A norma hoje, ela fala que o fim da manutenção é quando eu recebo a obra e arquivo o documento. Eu já não concordo muito, porque a hora que eu recebo a obra e arquivo aquele documento, como essa manutenção ela vai como preventiva, ela volta a acontecer, ela vira um novo ciclo de demanda, orçamentação, aprovação, fiscalização e recebimento. Então, é uma coisa que vai e volta. Qual que é a grande questão? Aonde que está a minha demanda? Eu começo no corretivo ou começo no preventivo? Perfeito? Então, nesse ciclo, é sempre importante conhecer a edificação. Ali, eu tenho as demandas. Quando eu conheço, eu tenho todas as demandas de manutenção que eu preciso fazer. E aí, a gente vai lá e busca a orçamentação.
Tem condomínios que pedem 3 orçamentos, tem condomínio que pedem 5 orçamentos. A gente tem condomínio, a gente esbarrou num condomínio esses dias que pedia um monte de orçamento específico. Então, cada regimento interno tem uma política própria em cada condomínio para fazer essa análise. Então, falou em demanda, falou em orçamentação, é o primeiro tópico. Segundo tópico, aprovar e contratar. Tenho todos os orçamentos. Quem que vai tomar essa decisão de contratação junto contigo? É o conselho? É uma assembleia? Eu sempre recomendo tomar a decisão, pelo menos junto com o conselho, que daí vocês não têm tanta responsabilidade nas costas de vocês de maneira individual. Tem serviços que precisam ir para uma assembleia, principalmente quando requer chamada de capital. Então, essa etapa de aprovação ela é muito importante, inclusive com os registros dessa aprovação. Porque quem vai assinar o contrato é o síndico. Mas ele tem que estar subsidiado com uma ata, com algum processo administrativo do condomínio que dá suporte para ele. Porque uma hora ou outra você pode ser cobrado por aquilo. Contratei. Temos que fiscalizar. Gente, não façam obra e deixem na mão da empresa, tá? Se não fiscalizar, vocês podem ter problema no final. A fiscalização é constante, porque muitas vezes num serviço, a hora que refaz o acabamento, ninguém enxerga o que tem lá na base. Ah, vamos fazer uma impermeabilização de caixa d'água. Impermeabilizou, encheu de água, você já não consegue saber se o serviço foi bem feito ou não. A fiscalização ela é fundamental para que vocês tenham um bom desempenho depois. E o registro dessas fiscalizações. Então, assim, estou fiscalizando a empresa A. Pedi para eles que arrumarem um piso que estava torto. Manda uma mensagem, manda um e-mail, formalizem a cobrança de vocês da empresa. E se a empresa não fizer, e algum morador for lá olhar o que a empresa fez, vai falar assim, mas síndico, por que você não cobrou deles aquele piso lá? Aí você fala assim, não, mas eu cobrei o fulano. Cadê o registro? Registrem, gente. A maior arma que vocês têm na gestão de vocês é registrar. E não é querer burocratizar o condomínio, não. É trazer segurança para vocês. Depois, recebimento e arquivamento. Toda norma, ela fala muito sobre registro e arquivamento, sobre documentação. Ela inteira, você pegar todas as páginas dela, ela vai falar sobre registro e arquivamento. Quando que a gente encerra aquele negócio, essa demanda? A hora que eu recebo, vejo que ela está toda conforme, e aí eu faço o arquivamento. Tem que arquivar, gente, para trazer histórico. Tá? A gente já tem casos de condomínio, 2 gestões depois, a gestão querendo saber o que precisa fazer no condomínio e não tem histórico se foi feito ou não. Um exemplo bem importante, bomba. Pega, às vezes, um condomínio e não sabe quando foi a última vez que foi feita uma revisão da bomba, de lubrificação de bomba, por exemplo. Aí vai e gasta uma grana para mandar a bomba para a bancada, para fazer uma revisão completa, sendo que não precisava, porque não sabe do histórico daquela bomba. Então, quando a gente registra, a gente deixa histórico. A gente tem que pensar que muitas vezes você não vai ser síndico para sempre. E aí você tem que deixar isso para o próximo síndico de maneira bem organizada. Perfeito? Então, o ciclo é basicamente esse. O início, manual de uso, operação e manutenção ou inspeção predial. Ter o programa de manutenção, ou seja, as demandas definidas. Registros da contratação, isso é muito importante. Isso aqui é um print da norma, tá, gente? Não é o Gustavo que está inventando, não. Ele coloca aqui, ó, exemplos de registro de contratação. Proposta, contrato, e-mail, ordem de serviço. Tem que estar registrado e tem que estar arquivado. Registro de execução. Laudo, ART, termo de garantia, instrução de manutenção. Tudo isso vocês têm que recolher e arquivar, para que vocês tenham um bom sistema de manutenção funcionando e blinde vocês de eventuais questionamentos. Perfeito? Por último, arquiva e fim. Ou seja, deixa isso guardado, deixa registrado. Isso é importante. Esses documentos, eles são do condomínio, não são do síndico. Então, quando vocês saírem da gestão, esses documentos têm que ficar disponíveis para o condomínio e para o próximo síndico também. Porque senão não adianta nada arquivar. Perfeito? Então, basicamente, esse é o ciclo aqui. Tá? Quando a gente fala de gestão de manutenção, a gente falou sobre as demandas ali, falar um pouquinho sobre as preventivas, preditivas e as corretivas. Aqui na PrevPred, a gente trabalha muito com um sistema de ficha farol. Então, a maior parte dos nossos condomínios aqui, a gente gera uma ficha
onde a gente tem a cor verde, é tudo aquilo que o zelador pode fazer, uma atividade local. Na cor amarela, tudo aquilo que é uma empresa capacitada que ela pode fazer, e na cor vermelha, uma empresa especializada. Isso facilita o trabalho de vocês na hora de saber para quem vocês delegam cada uma dessas atividades. Então, essa ficha ali, ela traz bastante sentido. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora. E aí, essa parte é a parte mais aplicada que a gente tem. Veja só, lembrem que eu falei para vocês, cada condomínio é um condomínio. Então, esse daqui é um modelo de ficha para manutenção de reservatório de água potável. Então, frisando, é um modelo. Se o seu reservatório for de fibra, por exemplo, não faz sentido a gente falar sobre impermeabilização, se for de plástico. Então, vejam que não é aplicável para todos os condomínios, mas traz um norte. O que a gente traz numa ficha que é importante a gente tem que colocar? Sempre, primeiro, para que serve esse sistema que a gente está fazendo a gestão de manutenção? No caso, reservatório de água potável. Depois, sempre importante, eu gosto de falar para ter essa informação, a localização, onde é que está esse sistema. No caso, cobertura e subsolo, geralmente a gente tem uma cisterna embaixo e uma caixa d'água em cima, via de regra. E quais são os riscos? Eu sempre gosto de colocar os riscos aqui, é bem importante. É trabalho em altura, área altura e a área confinada. Essa síntese de risco é importante, porque já começa a martelar na cabeça do gestor, na cabeça de vocês, o que vocês têm que exigir de requisito de segurança. Perfeito? E aí a gente vem aqui no verdinho, nível local, ou seja, que o zelador precisa fazer. E a cada quanto tempo? A norma pede que seja feita uma inspeção no quesito de ronda mesmo, né? Passa, pelo menos, pelos ambientes do condomínio, pelo menos uma vez por semana. Então, olhando para o sistema de reservatório, o que o zelador precisa saber? Se o acesso está ok, se está limpo. Né? A gente tem reservatórios, às vezes, em cobertura, que vem muita folha de árvore, aí fica acumulando umidade em volta. Às vezes tem um pressurizador lá em cima. É bom dar uma olhada nessa parte. Né? Se tem algum vazamento, se a bomba está fazendo um barulho diferenciado, veja que é um trabalho de inspeção visual. Ele vai olhar se tem alguma coisa que não está funcionando da maneira rotineira. Né? Isso é bem importante. E aí a gente tem que colocar um registro. Eu recomendo para que todos vocês tenham um caderno mesmo, na portaria, na sala da administração. Fez a ronda hoje. Não tivemos ocorrências, ou seja, não tivemos problema nenhum. E coloca a data e assina ali, dá um vistinho. O registro é importante. Por quê? Amanhã ou depois começa a vazar uma tubulação. Aí vai surgir a pergunta, mas desde quando está vazando? Por que isso não foi visto antes? Esse problema tem no máximo uma semana, porque semana passada não estava vazando. O registro é importante, tem que ser feito, para a gente saber que as coisas estão sendo feitas, tá? E essa parte, ela é muito importante. Isso é nível local. Veja que em nenhum momento o zelador entrou no reservatório, ele limpou o reservatório, nada. Semanalmente, ele fez ronda e anotou as não conformidades. Nível assistido ou nível capacitado, quando vocês precisam de assistência, nível amarelo, atividade semestral. Então, veja só, as normas de vigilância sanitária pedem que os reservatórios de água sejam limpos a cada 6 meses. E tem um procedimento para a limpeza. Não é só ir lá jogar um sulfato de cobre, alguma coisa do gênero, para sujeira decantar e depois vir aspirando. Existe um procedimento ali, pelas resoluções do Ministério da Saúde e da própria Sanepar, de como fazer a limpeza. Como é que ela tem que fazer? Fechar o registro de entrada, esvaziar o reservatório, deixando um pouco de água ali para ajudar no enxágue, esfregar as paredes, sempre com sarda macia, a gente não pode colocar um escovão muito forte, senão a gente danifica a impermeabilização. É importante usar um pouco de cloro, né, a água sanitária, numa concentração específica, não pode simplesmente colocar um monte de cloro, senão a gente tem problema com o colaborador, então tem dosagem, inclusive, nas próprias portarias que falam ali, 2 colheres de água sanitária para 10 litros de água. Limpou tudo, destampou saída, encheu a caixa d'água. Depois da limpeza, recomendar para os moradores, deixa sangrar um pouco aquela tubulação, ou vai no pé do prédio, que geralmente é a torneira que limpa a prumada, faz uma limpeza ali para tirar eventuais resíduos que entrem ali. Isso é importante. Essa parte aqui, a gente traz algumas particularidades também. Se
for um condomínio que tem 2 cisternas e 2 reservatórios superiores, eu consigo fazer rodízio para não deixar o prédio sem água? Faço primeiro o lado direito, depois faço o lado esquerdo? São itens que vocês colocam de maneira personalizada no serviço de vocês. Para quando vocês forem contratar a empresa, vocês podem mandar, inclusive, esse documento. Falar, eu quero que você faça assim. Escopo é importante, até para vocês conseguirem comparar propostas depois. Então, essas fichas ajudam bastante no sistema de manutenção. Mesma situação. Pediu para a empresa capacitada fazer isso, pede um relatório fotográfico de como está o seu reservatório. Porque se o reservatório tiver com bolhas, por exemplo, no impermeabilizante, sinal que a gente já precisa ir para o nível vermelho, para um nível especializado, chamar uma empresa para revitalizar aquela impermeabilização. Então, essas informações, elas são importantes. E a gente sempre coloca, né, antes de exigir a contratação, antes da contratação, né, garantir certificação de trabalho em altura, espaço confinado, equipamento de produção individual e metodologia escrita. Pessoal, sempre nas propostas de qualquer serviço, pede um esboço de metodologia. Senão vocês podem contratar um serviço achando que é um objeto e, na verdade, vocês estão contratando outro. E aí, na hora de cobrar, vocês falam, não, mas não foi o que você contratou. E aí, ele não falou, você não perguntou, fica no limbo. Então, sempre peçam metodologia escrita para a segurança de vocês. Perfeito? Foi para o nível especializado. Eu preciso retificar aqui depois. É sazonal, não é semanal, tá? Eu vou retificar isso que eu vi agora. Por que é sazonal? Esporádico. Porque a gente só entra no nível especializado a hora que deu uma zica, a hora que deu uma dor de barriga. Preciso fazer uma troca de uma flange, preciso fazer uma troca da impermeabilização. Aí entra a empresa especializada. E aí, quando chega na empresa especializada, é o que vai garantir a particularidade do seu sistema. Ele é de concreto? Ele é de fibra? Ele é de plástico? Como é que a gente vai fazer esse tratamento? E a gente coloca aqui nessa ficha. Perfeito? Isso é importantíssimo. Considerando que a gente tem as fichas de todos os nossos sistemas ali, que vão facilitar a nossa vida, a nossa rotina, a gente tem calendários de manutenção que podem ser gerados, que eu recomendo que sejam feitas. Então, eu trouxe para vocês, eu esqueci de mandar um link aqui para vocês, mas todos esses documentos que tem aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, para vocês fazerem o download ali, tem uma pasta de Google Drive que eu vou lançar no chat aqui daqui a pouquinho. Eduardo, você consegue lançar aqui para mim no chat, por favor? Lancei. O Eduardo vai lançar aqui para vocês, aí vocês vão ter acesso a esses documentos para colocar no portfólio de vocês. Quando a gente fala de cronograma normativo de manutenções prediais, a gente está falando das manutenções preventivas que a gente tem ali uma obrigação legal, tá? Não está contemplado todas as edificações. Se o seu condomínio tem piscina, dependendo do volume da piscina, você vai ter que colocar cloro com um período menor ou um período maior, se for tratamento com cloro. Porque a gente não pode ter uma concentração muito grande para lesionar a pele de alguém, mas um reservatório muito grande, eu posso precisar de mais cloro ali. Se for uma piscina aquecida. Então, cada sistema tem a sua particularidade. E esse calendário ele tem que ser aditivado em função dos sistemas que vocês têm. Mas, basicamente, a gente gosta de separar ali em alguns itens para falar sobre segurança nesse calendário. Primeiro item que é sempre importante, que eu acho que é o calendário principal que vocês têm que ter. Segurança e prevenção contra incêndio. Isso é fundamental. Extintor de incêndio, mangueira, iluminação de emergência, porta corta-fogo, o próprio ABCB, isso tem que estar no calendário de vocês, porque é um requisito legal, né? E aqui eu trago, anualmente, o que a gente tem que fazer? No extintor de incêndio, por exemplo, a gente tem que fazer uma recarga e tem que fazer a revisão. A cada 5 anos, a gente tem que fazer o teste hidrostático daquele casco. Ele é importante que ele seja feito. Mensalmente, o zelador tem que fazer o quê? Fazer uma inspeção visual, para saber se está tudo no lugar. Hoje, infelizmente, em alguns condomínios é comum ter furto da parte de lata das mangueiras de hidrante, né? Então é importante o zelador fazer o acompanhamento, pelo menos mensalmente, para saber se as peças estão todas completas. Porque na hora não dá para descobrir que está faltando o engate da mangueira na hora que pegou fogo. Isso daí tem que ser feito antes, tem que ser visto antes, né? Então, isso daqui a gente tem que olhar. Mangueira de hidrante, a mesma situação. Ensaio hidrostático e semestralmente. Então, nesse calendário que eu trago para vocês, a gente tem a atividade, a periodicidade que vocês têm que fazer e a base legal,
tá? É sempre importante ter a base legal ali para que a gente não faça investimentos, às vezes, no achismo, tá? Isso é muito importante. Na sequência, sistemas hidrossanitários e controle de saúde é muito importante, além da segurança. Então, é limpeza de caixa d'água, análise de potabilidade. Então, tem alguns condomínios que têm poço. Se eu tenho um poço artesiano, eu preciso controlar a salubridade daquela água. Se eu venho com água da Sanepar, muitas vezes eu também preciso fazer esse controle, mas com menos frequência do que uma água de poço. Porque a água de poço, ninguém controla a qualidade dela, ela está disponível pela natureza. A da Sanepar até que, teoricamente, tem um controle na linha de produção. Controle de pragas, detetização. Então, tem uma série de coisas aqui que foca na saúde do usuário de maneira efetiva, com base nessas portarias, que são atividades que eu recomendo que vocês incorporem também na rotina de vocês. Na sequência, elevadores e instalações elétricas. Então, prédio que tem elevador, é importante ter uma empresa credenciada, é importante vistoriar as instalações elétricas para saber de superaquecimento. E o tema mais polêmico dos condomínios é o sistema de para-raios. Hoje, só para a gente ter uma ideia, lança ali no chat para mim, vocês fazem a inspeção de para-raio de vocês a cada 1 ano ou a cada 3 anos? A cada quanto tempo? Lança ali no texto para mim, ou abre o microfone. Anualmente. 3 anos. Esse é um negócio muito legal. Quando a gente conhece o nosso prédio, a gente determina se é 1 ano ou se é 3 anos. A norma, a 5419, parte 3 da norma ali, no item 7.3.2, se eu não me engano, ela fala de maneira bem categórica, que anualmente é só quando a gente tem uma edificação com uma determinada classe de risco. Edificação que eu não tenho risco de explosão, que eu não tenho armazenamento de material explosivo, que eu não tenho alguns usos específicos que está lá na lista da norma, eu posso fazer a cada 3 anos. Então, se a gente faz anualmente e a gente não precisa fazer, eu economizo 2 laudos. Então, isso é importante, conhecer a nossa edificação com uma assessoria técnica ali, de preferência, para que a gente consiga enquadrar essas inspeções na prioridade correta. Porque um laudo de SPDA, ele não é muito, muito caro. Mas se a gente consegue economizar 2, é uma baita economia. Então, faz muito sentido essa parte, perfeito? E depois, gás, estrutura e lazer. Essa parte, ela tem períodos um pouco maior ali de inspeção. O que a gente gosta de chamar mais atenção é para a parte de gás de maneira efetiva, porque muitas vezes está dentro de unidade autônoma, e parte de playgrounds e parquinhos. Pessoal, importantíssimo estar atento à saúde dos parquinhos. A gente tem acompanhado uma série de decisões ali dos tribunais, responsabilizando o condomínio por criança que se acidenta em parquinho quando o parquinho está fora de norma. Então, existe uma norma ali bem grande de parquinho, que traz vários requisitos, e é bem importante trabalhar essa parte ali, porque é coisa séria. Então, parquinho é bem importante estar no calendário de vocês de inspeção, tá bom? Calendário sucinto, que é aquilo que a gente tem de preventivo, normativo, da maneira mais limpa e pura, mas é o que vai atender a maior parte de vocês, tá bom? De maneira geral, esse é o sistema de gestão de manutenção. Conhecer, ter demanda, contratar, fiscalizar e arquivar. Em cada tempo, a gente tem esses requisitos aqui para vocês, tá? Tá quase dando meu horário já aqui para finalizar. Pessoal, a ideia hoje não era trazer uma receita de bolo para cada um dos condomínios de vocês, mas trazer os requisitos que vocês têm que ter no condomínio de vocês para que vocês possam operar e trazer modelos para vocês da maneira mais limpa e pura ali para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. É sempre importante saber por onde começar. Então, eu espero que eu tenha atendido as expectativas nesse aspecto. Tem um material bem legal para vocês ali darem uma lida, um e-book também sobre inspeção predial no link que eu disponibilizei para vocês, que o Eduardo disponibilizou para vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, e agora eu fico à disposição para tirar as dúvidas de todos vocês. Bruno, por favor, se tiver alguma consideração ali.
Primeiramente, muito obrigado, Gustavo, Eduardo, pela apresentação aí do nosso tema, do nosso primeiro webinar, né? Acho que foi apresentado com maestria. E fica um recado para os nossos síndicos, antes da gente ler todas as perguntas que a gente tem aqui, fica um recado para os nossos síndicos e para os síndicos aqui presentes, né? A inspeção predial, ela reduz taxa de condomínio, né? Se você tiver uma inspeção predial e um plano de manutenção, é possível reduzir taxa de condomínio, que ela vai prevenir, reduzir, diminuir os problemas que vocês têm. O plano de manutenção ele é essencial para que o condomínio se prepare não só para as manutenções preventivas, mas também para as manutenções corretivas, né? Para que a gente possa ter um gargalo de segurança. É óbvio que a gente não consegue prever exatamente o que pode acontecer nas corretivas, mas é extremamente importante, através de uma inspeção, que você consiga enxergar as possíveis manutenções corretivas. O Gustavo já disse anteriormente que é possível você ver possíveis rachaduras, um barulho diferente numa bomba, enfim, todas essas questões são possíveis ser projetadas numa previsão orçamentária. E diante disso, obviamente que a gente primeiramente agradece você, Gustavo, pelos documentos disponibilizados. A gente vai disponibilizar ali também no nossa comunidade dos nossos síndicos, e que isso vai ficar gravado também para os nossos síndicos que não conseguiram estar presentes aqui. Antes da gente abrir para as perguntas, eu gostaria de abrir aqui para a gente poder fazer a apresentação das empresas que estão nos apoiando, que é o Carlos da Previna. Se puder, fazendo um favor, Carlos, pode abrir o microfone e fazer uma apresentação breve da sua empresa e o que você pode ajudar a gente a desenvolver, ou até mesmo nessa parte de prevenção, ou até mesmo de correção desses quesitos que o Gustavo trouxe. Pode abrir o microfone e se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os síndicos, o Bruno, o pessoal da Precision, o pessoal da PrevPred. É um prazer estar participando desse webinar com vocês aí, né? E a nossa empresa, a Previna Manutenções Prediais, fazendo a apresentação já prévia também, né, para a gente não se estender muito, a Previna Manutenções Prediais é uma empresa especializada em reformas e revitalizações, diretamente trabalhando com condomínios, tá? Hoje a nossa empresa tem 7 anos de mercado, a gente trabalha em várias cidades do Paraná, trabalhamos aí na região metropolitana de Curitiba, temos obras em Guarapuava, temos obra em Irati, Laranjeiras do Sul, Maringá, Umuarama, entre outras cidades que a gente está abrindo e abrangendo o campo, tá? Diante dessa nossa especialização em condomínios, que é uma dor muito grande que a gente sentiu no mercado, né? Eu sou engenheiro civil, trabalhei em construtoras, então eu fiz o levantamento, filtrei essa dor que realmente os síndicos têm, pois é uma responsabilidade imensa, né? Trabalhar com dinheiro do condomínio e realmente fazer uma obra eficaz, né, eficiente e duradoura, e que realmente dê uma valorização ao condomínio ao final da mesma, e com todas as garantias. Então, como funciona, né, o trabalho da Previna dentro do condomínio? Nós temos equipe técnica de engenheiro que vai estar acompanhando a obra, como o Gustavo comentou, né? É de extrema importância o acompanhamento com proximidade de todos os processos, né, de todos os serviços. Questão de segurança, toda a nossa equipe tem todos os cursos, as NRs necessárias para cada tipo de serviço, NR18, NR35, NR33, tá? Garantias, todo serviço que nós executamos dentro do condomínio tem as suas devidas garantias, conforme a norma, ok? A valorização garantida, né, do investimento, que é uma reforma. Então, a Previna Manutenções Prediais realmente entrega a segurança, a tranquilidade do escopo técnico que a PrevPred fornece para os condomínios. A gente trabalha 100% em cima do escopo, de forma que vocês tenham um processo do começo ao fim. Faz um laudo, né, tem um acompanhamento técnico, tem a contratação assertiva da empresa, tem a tranquilidade, tem a gestão durante o período da obra, né, com o cronograma macro e o cronograma micro, que a gente trabalha semanalmente com o síndico, e toda a organização, né, de reservar um espaço para a gente trabalhar numa garagem ou numa fachada, tá?
Então, a Previna Manutenções Prediais, ela entrega essa qualidade para os nossos síndicos. Temos 7 anos de empresa no mercado, né? E agradeço aí a Precision aí por a oportunidade de a gente estar trabalhando com vocês aí, participando do webinar. E uma próxima também poderemos estar combinando algo do tipo focado na revitalização mesmo e na reforma, tá? Então, a gente abrange toda essa parte de reforma e revitalização, pinturas, impermeabilizações, pisos, revestimentos, fachadas pastilhadas, tá? Pintura predial e toda essa demanda dentro do condomínio de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. Também temos lá o nosso Instagram. Depois eu vou estar passando para o Bruno também alguns vídeos de algumas obras que a gente já fez, né, executou, para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. E quem quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato conosco, para a gente estar conversando mais detalhadamente sobre as demandas de vocês e o que vocês precisarem. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela presença e pela apresentação também. Eu vou chamar agora o Heron, da Honest, que é do mercado para os condomínios. Heron, tá liberado aí para fazer a apresentação da empresa. Fique à vontade, viu? Maravilha. Boa noite, Bruno. Parabéns aí a Precision pela iniciativa do webinar. Fico muito feliz em estar participando nesse momento. Meu querido irmão Gustavo, parabéns também aí pelo conteúdo apresentado. Fico muito feliz por ver tanta coisa boa saindo dessa iniciativa aí. Pode ter certeza que aprendi muito com você. As empresas aí patrocinadoras, apoiadoras do evento e principalmente aqueles que se fazem presente nesse momento. Eu não tenho um assunto tão técnico para tratar quanto os dois que apresentaram, seja o Gustavo ou seja o Carlos ali agora, porque o meu foco é mercado de condomínio. Então, a grosso modo, preciso falar do nosso começo. Nós somos uma empresa do grupo KF, né? Já estamos aí no mercado há mais de 30 anos dentro do mercado de Curitiba, especialmente com a Casa de Carnes. Temos a parte de eventos, temos a parte também de restaurantes. Fechamos a churrascaria há pouco tempo, mas vamos voltar para o começo do ano que vem com uma churrascaria. A KF Honest, ela surgiu ali no meio de 2019, pouco antes da pandemia. Nós atuávamos com o mercado de carnes, né, churrasco, entre outras coisas, e com esse início veio a necessidade da pandemia, veio a questão da pandemia, e a gente entrou no ramo de mercado em definitivo, na verdade, correndo atrás de outras empresas que vieram atrás de nós. Hoje nós estamos aí há 7 anos operando nos condomínios de Curitiba, com uma empresa bem consolidada. Não somos franquia, somos todas uma instituição gerida pela própria KF mesmo, e procurando oferecer para os condomínios aí uma segurança, uma qualidade nesse serviço prestado, entendendo que a possibilidade de eles abrirem as portas para nos receber é de grande valia. Para nós não é somente levar a KF Honest dentro dos condomínios, mas levar o conceito da KF Carnes, que é o prazer em servir para aqueles que consomem os nossos produtos. Atuamos de uma forma geral com produtos variados, com produtos também da nossa casa de carnes, com a mesma variedade que tem lá. Claro que nos condomínios a gente atende de uma forma um pouco diferente, mas podemos fazer com que isso chegue até os moradores. Hoje atuamos aí em praticamente 70 condomínios de Curitiba, todos eles aí com boa parte de fidelidade conosco, condomínios aí que estão há 7 anos conosco, e estamos à disposição para, de repente, atender aqueles que tiverem interesse em contar com a KF Honest nas suas dependências, poder levar essa experiência, poder levar essa conveniência para dentro dos seus lares, porque o propósito da KF Carnes, do grupo KF, é ter prazer em servir, e a gente quer fazer o melhor possível por todos aqueles que nos contatarem. Maravilha. Beleza. Obrigado, Heron, pela apresentação e por confiar também aqui no projeto. Acho que é de grande valia ter esse agradecimento aí público para vocês também, viu? Obrigado. Obrigado. Depois deixa os seus contatos ali via chat, ou se você quiser, eu disponibilizo também lá na comunidade para os nossos síndicos, tá bom? Obrigado. E agora, por último, o Marcelo. O Marcelo está por aí do mercado do condomínio? Tô aqui sim, Bruno. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Faça as honras, meu ótimo. Amigo. Então, vamos lá. Obrigado também pela oportunidade, obrigado a oportunidade e o tempo de todos. Meu nome é Marcelo, eu sou da empresa Mercado do Condomínio.
Já estamos aí há 18 anos trabalhando com produtos e equipamentos de limpeza e higiene profissional para condomínios, né? Então, todo esse processo ali que o rapaz falou ali do primeiro ali da Prev, fugiu o nome agora ali. Então, assim, eu faço o trabalho de orientação técnica e em limpeza nos condomínios. Também cada condomínio tem o seu DNA, né? Então, eu faço o levantamento correto do produto químico a ser usado para limpeza em geral, né? Para evitar futuro desgastes de piso, manchar pedra, estragar porcelanato, vidro. Então, isso a gente ajuda muito, né? E capacitando a equipe de limpeza. Isso acaba evitando o condomínio estar gastando com reforma, com troca de piso, com tudo isso, né? E, inclusive, também orientação dos equipamentos corretos, né? Que atendem às NRs, aí, evitando também ações trabalhistas. E, claro, que o foco principal é dando uma qualidade para a equipe de limpeza, né? Dando um equipamento adequado e um produto adequado vai facilitar o dia delas muito, né? Porque são pessoas que dependem muito disso, né? Então, a gente trabalha hoje aí com mais de 2.000 itens, né? Temos de todas as curvas dentro da empresa, todo tipo de produto e qualidade, né? Estamos aí também para responder e atender e fazer essa visita também em cada condomínio, podendo passar nosso conhecimento e expertise aí que vem acumulando aí de muitos anos de trabalho aí. Tá aí, Bruno. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de todo mundo. E depois também eu disponibilizo aí o nosso contato aí para o Bruno estar passando para quem precisar aí de uma visita de orientação, estamos às ordens. Beleza, Marcelo, obrigado pela presença e por disponibilizar esse tempo para nós aí, tá bom? Obrigadão. Ok, estamos aí. Obrigado eu. Deixa o teu contato ali no chat, fazendo favor, ou lá do comercial, tá bom? Beleza, vou deixar assim. Fechou. Carlos da Previna também. Pessoal, então vamos voltar ao nosso tema, que é gestão de manutenção, para a gente poder responder as perguntas. Claro que se tiverem mais perguntas, a gente abre aqui sem problema nenhum. Então, eu vou começar pela pergunta da Maria Inelva Silva, que ela fala o seguinte: Gustavo, pode explicar resumidamente o que acontece se o prestador cair mesmo com a documentação em dia na hora da prestação de serviço? Na tua visão, o que você acha que pode acontecer? Eu já tenho uma resposta para isso, tá? Que é uma vivência que a gente teve aqui na administradora. Mas se você quiser iniciar, ou se quiser que eu inicie essa resposta, fica a seu critério, tá? Perfeito. Então, assim, existem muitos caminhos. Ele pode cair, ser socorrido e não querer nenhum tipo de processo, e aí fica por isso mesmo. Como pode surgir ali uma demanda processual. Quando abre uma demanda processual, entra em uma das partes, que é a parte de perícia, que vai levantar o porquê que ele caiu, qual foi o dano que levou a esse acidente de segurança do trabalho, e quem são os responsáveis por isso. Então, se houve uma negligência na contratação, se houve uma negligência no operador, se houve uma negligência ou uma falha de equipamento. Então, existe ali um leque de possibilidades, muito em função daquilo que for requerido, né? Então, assim, se um acidente for fatal, por exemplo, existe ali uma necessidade de formalização do que aconteceu, pode virar um processo, né, com a própria família ali. Então, existe ali a necessidade da segurança de ter essa documentação justamente para esse respaldo. Uma vez que eu não tenho esses documentos, a investigação pode levar para a responsabilização de qualquer parte, né? Então, existe sempre uma investigação para apurar a parcela de responsabilidade de cada um. Quando a gente fala da responsabilidade do síndico como contratante, é aquela pessoa que trouxe aquele prestador de serviço aqui para dentro. E se a gente tem os requisitos legais de tão fácil acesso, é importante que a gente cobre pelo menos esse atendimento. Então, não existe uma receita de bolo do que pode acontecer, mas existe um universo de situações que podem acontecer ali como resposta, tanto civil quanto criminal. E aí o Bruno, como vivência de administrador, aposto que ele tem bastante case ali para contar. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o que cabe ao condomínio é a fiscalização.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês que a gente ouviu até num treinamento sobre um rapaz que ele foi prestar o serviço bêbado. Ele subiu no andaime, caiu, quebrou a perna lá, não lembro o que aconteceu, o Alexandre sabe melhor o que aconteceu, mas eu sei que ele caiu e se machucou. E ele foi pedir a indenização em juízo. Era uma empresa terceirizada, o condomínio estava com toda a documentação correta, mas a advogada do condomínio deixou o síndico tranquilo. Fique tranquilo, você tem tudo para ganhar essa ação, porque a responsabilidade era da empresa em não permitir, ou melhor, em acompanhar esses funcionários. No frigir dos ovos, vamos dizer assim, para falar num português mais é, simples, a ação judicial decaiu de perda ao condomínio em 60 mil reais. E a advogada do condomínio quis entender, ora, por que que eu fui responsabilizado por esse dano? A juíza foi categórica. A responsabilidade de deixar e permitir que essa pessoa entrasse ao condomínio em um civil, subir no andaime naquele estado é do condomínio. Então, neste caso específico, o condomínio foi responsabilizado. Então, neste caso e em tantos outros, é como o Gustavo disse, vai depender muito da causa, né? Se caiu por falta de EPI, de quem era a responsabilidade de acompanhar o uso do EPI? Se caiu por falta de atendimento a alguma NBR, por exemplo, ou na falta de uma NR35, enfim, outras NRs que fazem essa parte documental, a responsabilidade, sim, pode recair ao síndico. Então, tem que tomar muito cuidado nesses pontos, tá, pessoal? Beleza? Então, vamos aqui à segunda pergunta, que é do Jurandir. Quando vale a pena fazer a manutenção preditiva e quais os itens que podem ser feitos a esse tipo de manutenção? Maravilha, excelente pergunta. A preditiva, ela vale a pena quando o nosso sistema está em perfeito estado. Ou quando ele é novo, ou quando ele já passou por uma corretiva para reestabelecimento ali das suas características originais, ou muito próxima das originais. E aí a gente entra no ciclo de acompanhamento, para quando ele começar a dar sinais de desgaste, além do que pode ser feito na preventiva, a gente atua ali com um custo muito menor. Por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo de bomba porque ela faz barulho, é mais fácil de chamar a atenção. Mas a gente pode falar numa válvula redutora de pressão, por exemplo. A gente tem ali que a cada 6 meses a gente tem que fazer a limpeza de filtro. Nessa inspeção da limpeza de filtro, eu posso perceber que ela está com alguma folga em algum anel interno. Hoje, a maioria das válvulas redutoras de pressão elas são pilotadas, né? E ali dentro dela tem um conjunto de borrachas para fazer esses ajustes, e borracha resseca. Quando ela começa a fazer um barulho diferente e o filtro está limpo, sinal que vale a pena fazer uma preditiva, ou seja, uma manutenção que não estava ali no calendário preventivo, mas não é uma troca da válvula redutora de pressão, porque ela tem um custo muito menor do que trocar a válvula em si. Então, a preditiva, a gente começa a trabalhar com ela a partir do momento que os nossos sistemas estão em bom estado, que eu conheço o estado que ele está, e que eu tenho uma noção do desempenho daquilo. E aí, qualquer alteração de desempenho, a gente entra com o preditivo. E isso, ela pode ser feita em todos os sistemas, desde a fachada até uma válvula redutora de pressão, uma bomba, uma boia elétrica, ela faz parte do sistema. Então, todos os itens que você tem no seu condomínio podem carecer de manutenções preditivas, mas vale a pena a partir do momento que o seu sistema está num bom estado. Ou seja, não vamos investir numa manutenção preditiva, às vezes, num sistema que já está ruindo. Então, a gente pega reservatórios, às vezes, de água, que o teto está caindo por corrosão de armadura, já não tem mais quase nada de cobrimento de concreto. Você vai fazer uma preditiva ali, por exemplo, como passar um novo impermeabilizante por cima daquela parte enferrujada, você vai estar tampando o seu problema, você não vai estar corrigindo. Então,
organização ali para a preditiva realmente ser uma manutenção de desempenho, ela é muito importante, porque senão a gente pode acabar mascarando coisas, e aí a gente se ilude falando que é preditivo e na verdade é mascarar um problema. E mascarar um problema às vezes sai muito caro. Interessante. Essa manutenção preditiva, ela cabe muito bem em bombas. Acho que é o melhor exemplo, né, Gustavo? É você ouvir um barulho diferente do que o normal, é você acionar esse tipo de manutenção. Show de bola. O Carlos, que é do nosso, aqui da nossa carteira de cliente, Carlos Frontelli, síndico do condomínio San Denis, ele responde o seguinte, ele pergunta o seguinte: qual a responsabilidade do síndico na manutenção interna do apartamento? Gás e mangueira vencida, hidráulica, válvulas hidras com defeito e efeito Ariete. O que você pode dizer para ele, Gustavo? É sempre importante o síndico estar ciente das coisas que acontecem nos condomínios e estabelecer esse cronograma. A partir do momento que a gente tem um marco inicial de manutenção, um sistema de gestão de manutenção, organizar, inclusive, essas manutenções internas. Por exemplo, nós temos um condomínio... A Prévipred não administra condomínios. A gente auxilia os síndicos como assistência técnica, né, condominial ali, nas demandas internas de manutenção de muitos condomínios, tá? Então, a gente tem um serviço que chama assistência técnica condominial. A gente auxilia o condomínio no braço de manutenção da saúde do prédio. Nesse serviço, a gente tem um condomínio aqui, que são 72 unidades que tem aquecedor de passagem a gás interno. Esses aquecedores, eles precisam de uma inspeção ali de limpeza de filtro, uma manutenção anual. O que a gente faz ali? Conversa com o coletivo e anualmente a gente faz uma cotação para fazer esse serviço em todas as unidades. Então a gente consegue fechar esse serviço com condição de pagamento muito melhor para cada uma das unidades, porque a gente fecha o contrato por coletivo, e a gente tem ali uma garantia de que os sistemas foram feitos. As unidades que não aderirem, não fizerem por adesão, a gente recomenda que o síndico faça uma notificação formal ali, pedindo para que ela comprove que ela fez aquela manutenção para estar com uma conformidade normativa ali, que ela fez aquele serviço. Por quê? Por se tratar de uma unidade autônoma dentro de um condomínio, as necessidades da unidade autônoma nunca sobressaem as necessidades do condomínio. Ela não pode colocar em risco as necessidades do condomínio. Então, pode, se não tiver diálogo, por exemplo, aqui é um caso muito extremo, mas pode virar uma ação judicial de obrigação de fazer, por exemplo, né? Porque existe ali uma base normativa que ela tem que seguir com aquela manutenção. A questão de válvula hidra com defeito e efeito Ariete. No condomínio da senhora Maria Nelva e da Adri, que estão aqui, a gente também faz assistência técnica com elas, a gente fez em alguns blocos uma investigação em todas as válvulas de descarga do bloco, para identificar quais estavam com vazamento, para subsidiar uma notificação para essas unidades, para que elas reparem aquilo, porque uma vez que tem aquele vazamento num condomínio que às vezes não tem individualização de leitura de água, sobrecarrega a conta de todos. Então, esses trabalhos podem ser feitos, mas é muito importante, o síndico, ele não tem gerência sobre a unidade. Isso é importante, não dá para você chegar abrindo a porta e vamos fazer o serviço. Se não tiver a autorização ali pelo diálogo, pode vir por notificação, pode ir por uma ação de obrigação de fazer, dependendo da demanda, né? E isso é muito importante. Tem que registrar a necessidade, que existe aquela real necessidade, e formalizar toda a documentação. A partir dali, vão tomando as devidas providências. Mas, assim, optem sempre pelo diálogo, gente. É muito mais fácil resolver as coisas conversando do que resolver as coisas brigando. Então, quando a gente tem essa organização do condomínio e a gente passa essa confiança para o morador, e o morador entende, porque muitas vezes o trabalho do síndico ou um trabalho de um gestor de manutenção é um trabalho educativo. É explicar para ele, por exemplo, que não pode jogar lencinho umedecido na descarga. A gente tem muitos condomínios, às vezes, tem muito problema recorrente de entupimento de esgoto, e a hora que a gente abre a caixa de esgoto é lencinho umedecido, fralda, preservativo, um monte de coisa. Então é um trabalho educativo para a gente falar para ele, gente, se vocês não pararem, vocês vão gastar 800 pila por semana de desentupidora. Então esse trabalho é um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário ali com as unidades autônomas.
Show de bola, Gustavo. E só para complementar, o Carlos, ele complementou aqui que ele está iniciando um processo de obrigação de fazer em relação a isso, porque ele já tem, faz 5 meses de negociação e tem um laudo para essas duas demandas. Está bem assessorado, Carlos. Parabéns aí pela conduta que você está guiando. Tem mais alguém com dúvida, pessoal? Senão eu só vou dar um spoiler para vocês e na sequência a gente encerra. Se ninguém mais tiver dúvidas. Pessoal, não tendo mais dúvidas, eu vou fazer algo aqui, até para vocês saberem. A gente tem aqui dentro do nosso escritório, para os nossos funcionários, uma base de treinamento que se chama Universidade Precision. Essa Universidade Precision, a gente disponibiliza curso para os nossos funcionários, a gente disponibiliza treinamento para os nossos funcionários. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, perde. E eu espero que vocês não sejam assim, porque eu estou disponibilizando para os nossos síndicos que estão aqui, que preencheram a lista de presença, que eu estou mandando ali novamente para vocês, que está fixado no nosso chat. Eu estou dando para vocês 12 meses de Universidade Precision, para todos os síndicos que estiverem aqui presentes no online, no ao vivo. Estou disponibilizando, tem mais de 100 horas de curso em todas as áreas, área de assembleia, práticas de assembleia, manutenção, jurídico. Então, é para as pessoas que estão presentes aqui. Estou disponibilizando para vocês 12 meses gratuitos, não tem nenhum custo. Aproveitem, usem, abusem, realmente para a gente fazer diferente. A gente está aqui hoje nesse webinar para a gente começar um projeto diferente, então a gente vai fazer isso por vocês. Então, só coloca ali a informação do nome, telefone, para a gente disponibilizar a Universidade Precision para vocês. Tem mais de 100 horas de conteúdo, e esse é um dos conteúdos que vai para lá também. Beleza? Apenas para os que estão presentes. Agora, os que estão e vão ver online vão ficar bravos comigo. Mas realmente é para que haja um engajamento. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço a todos. Se ninguém mais tem mais dúvidas, agradeço a todos pela presença aqui no nosso primeiro webinar. Me perdoem se de alguma maneira aqui fui um pouco desastrado, mas é a primeira vez que a gente faz. Eu lembrei da minha primeira assembleia lá em 2016, quando eu fui ter o nosso primeiro condomínio. Foi exatamente assim. Mas é a primeira vez, nos perdoem por qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Se tiver alguma sugestão, dúvida, traga para nós, que a nossa intenção é melhorar e fazer diferença no mercado, beleza? Obrigado, pessoal da PrevPred, da Previna, da Honest, lá do mercado do condomínio, Marcelo também. Obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Deus abençoe a vida de todos aí. Boa semana, viu? Obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente segue à disposição. Obrigadão, viu? Boa noite, Bruno. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos aí, parabéns pela iniciativa, Bruno.